Você já notou alguma mancha ou algum escurecimento na sua região íntima? Na sua virilha ou na região entre as coxas ou até nos grandes lábios da vagina? Eu sou a doutora Fernanda Giorelli e o tema de hoje é o escurecimento da região genital. O escurecimento genital acomete mulheres nas suas diversas fases de vida. Tanto as mais jovens quanto as mais velhas podem sofrer desse tipo de questão. E quais são as principais causas, os motivos que levam ao escurecimento dessa região? A principal de todas, gente, é a utilização de roupas inadequadas e de forma apertada. O que seria isso? Lingerie de renda, por exemplo, é muito boa para o momento do vamos ver, mas para o dia a dia não é tão adequado, principalmente quando a gente utiliza, além dela, roupas apertadas. E qual é o fator para roupas apertadas também? Estar acima do peso. A obesidade também é um fator que leva ao escurecimento dessa região. Outros fatores, como a gestação e o parto, também são importantes para o desenvolvimento dessa questão por questões hormonais, né? Bem como o envelhecimento da pele, que também promove o escurecimento. Causas genéticas, metabólicas também são possíveis, mas são menos frequentes. Para o diagnóstico correto, nós utilizamos um instrumento chamado lâmpada de Wood ou um dermatoscópio. Para que isso? Para a gente saber qual é a profundidade dessa mancha. A gente consegue entender se a mancha está mais superficial ou se ela é mais profunda. Para cada tipo de mancha existe um tratamento. Nesse caso, a maioria vai ser superficial, porque foi causada por essas situações que eu comentei anteriormente. Então, o que nós podemos fazer? Um tratamento muito comum para essas manchas superficiais é a aplicação do peeling químico em ambiente de consultório, em ambiente ambulatorial. É um tratamento que consiste de 3 a 5 sessões, a gente dá um intervalo médio de 15 dias entre elas. É um tratamento que consiste na aplicação de ácidos associados a fatores clareadores para uniformizar a cor dessa pele. É um tratamento indolor, na maioria das vezes a gente sente só uma sensibilidade no momento da aplicação do ácido, algumas pessoas mais sensíveis sentem um pouquinho mais de ardência, algumas pessoas podem ter alguma descamação, mas em geral prescrevemos medicações para casa, para uso domiciliar, para auxiliar nesse tratamento que foi feito de forma mais intensiva no consultório. Em alguns casos é comum a gente associar também uma medicação oral para facilitar a ação do peeling químico utilizado de forma tópica no consultório e junto com o tratamento domiciliar em creme. Algumas recomendações são muito importantes de serem seguidas em casa, como por exemplo, não se expor ao sol. E se por um acaso for se expor ao sol, que use uma roupa apropriada, por exemplo, um biquíni com proteção UV e aplicação de filtro solar próprio para aquela região. Não existe nenhuma restrição com relação à atividade sexual e nem às atividades do seu cotidiano. Pode trabalhar no mesmo dia da aplicação do peeling em consultório. Para resultados mais duradouros, é muito importante que as recomendações sejam seguidas e que todos aqueles fatores que eu comentei no início sejam realmente equilibrados, para que a gente não volte a ter a mesma agressão que foi realizada naquela pele que respondeu com essa mancha, com esse escurecimento. O peeling químico genital é um tratamento muito simples e muito eficaz, mas para que a gente possa ter resultados bem duradouros, todos os fatores que eu comentei anteriormente têm que ser equilibrados e as recomendações têm que ser seguidas.